Olá, mulherada maravilhosa, linda, garbosa, chique, poderosa, né? E os nossos queridos amados convidados também. Esse aqui é o canal Leveza, muita suavidade, muita ternura, muita gentileza, florzinhas e borboletas. E eu sou a pastora Vânia Amaral. E depois de todo esse frufru, eu gostaria hoje de compartilhar com vocês um tema que não é nada frufru, mas de uma importância tremenda. Amanhã, sexta-feira, dia 20 de novembro, é o dia da consciência negra. E nós precisamos de falar sobre isso, né? Aí talvez algumas pessoas acham que é exagero, que a gente não tem que ficar falando sobre isso. Ah, porque é pior? É pior? Nada. É esclarecedor. Amadas, amados, o Brasil, infelizmente, é um país extremamente racista. E nós podemos observar isso olhando toda a história dele, todo o contexto. E dentro da questão espiritual, para nós que somos evangélicos, é muito sério, é muito grave. E nós precisamos falar sobre isso, sim. Temos que manifestar mesmo, temos que combater, porque racismo, na realidade, ele engloba um mundaréu de coisa. Não é só a questão do racismo contra o negro, contra as pessoas pretas, não. Não é só contra isso que existe o racismo. Mas no Brasil, esse é um dos racismos mais escandalosos e gritantes que existe. Que não é mérito, se é que pode chamar isso de mérito, né? No Brasil, isso fora do Brasil, em todo lugar. Não é à toa que aquelas manifestações que começaram nos Estados Unidos correu o mundo. Países que a gente nem podia imaginar abriram, escancararam um protesto contra esse tipo de coisa, né? E não é diferente, né? E principalmente quando se trata de nós mulheres, aí a coisa fica muito estranha. E eu acredito da seguinte forma: o que não aparece, o que não se fala, não é visto, né? Então nós precisamos falar, sim. Não de forma agressiva, não de forma ofensiva, mas de forma realista. E olha, gente, é muito triste, porque dentro das igrejas isso então é algo vergonhoso, totalmente contra a visão espiritual ao que Deus diz. E aí eu quero compartilhar com você hoje 2 versículos que se encontram em Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10. E esse versículo eles dizem o seguinte: de repente, para poder deixar bem claro para você que acha, não tem, ou então, gente, tem pessoas que têm o absurdo de dizer, e pessoas que nem deveriam dizer, porque se tem estudo, tem conhecimento. Vocês acreditam que ainda tem pessoa que diz que negro ele é amaldiçoado porque foi o sinal que Deus colocou em Caim quando ele matou Abel? Me poupa, me tira dessa, porque isso aí é algo absurdo. Mas se você pensa assim e acredita nisso, deixa eu te mostrar um versículo que tem lá, os 2 versículos de Apocalipse 7, 9 e 10. Aonde João, lá na ilha de Patmos, ele teve uma visão, algo extraordinário. Então o livro de Apocalipse vem da revelação, o livro das revelações. E diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia numerar ou contar,
de todas, aí presta atenção, nações, de todas as tribos, todos os povos e línguas, em pé, diante do trono de Deus e diante do Cordeiro, vestidos com vestes brancas, com palmas nas mãos. E o 10 diz assim: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E sabe que quando eu estava lendo esse texto, me lembrei também, lá em Atos dos Apóstolos, no momento que desceu o Espírito Santo. E alguns ficavam assim, admirados, perguntando, mas esse daqui não veio de tal lugar, esse não é de outro povo, outro é de outro povo, outro é de outro povo, mas eles estão falando uma língua e nós estamos entendendo. Ali já era uma questão realmente muito interessante, que era uma questão espiritual, na hora do batismo do Espírito Santo. Mas por que eram vários povos? Será que todos esses povos eram todo mundo igualzinho? Todo mundo do mesmo jeito? Não. Diferença. A Bíblia está cheia de palavras diretamente de Deus, que Ele não faz acepção de pessoas. E nós temos visto acepção de pessoas. Nós vemos a dificuldade que às vezes existem nas igrejas evangélicas para que pessoas pretas consigam ter a mesma posição que outras pessoas brancas têm. E existe uma coisa também muito triste em tudo isso. Você sabia que é comprovado que as mulheres pretas, quando vão ganhar neném nas maternidades, não costumam ter o mesmo tratamento que mulheres brancas? Elas não são muito bem tratadas pelos médicos, inclusive o índice maior de morte do bebê e da mãe também está relacionado a isso. Amados, não fique se escondendo, disfarçando que não existe racismo no nosso país. Se não existisse, se tudo fosse no mesmo nível, tratado da mesma maneira, como essa multidão diante do trono de Deus, de tribos. Quando fala de tribos, a gente pensa em povos indígenas, aborígenas. A gente, quando fala de nações, nações diversas, diversificadas, com pessoas diferentes, com um linguajar diferente, com maneira diferente de se trajar e de se vestir. Então, Deus, Ele olha e Ele vê um povo diversificado. Se no teu ambiente, na tua religião, na tua igreja, no local onde você frequenta, se lá existe uma diferença no tratamento, eu vou dizer uma coisa para você, um ponto que declara que alguma coisa não está certa. Então, hoje, na véspera do Dia da Consciência Negra, eu quero te pedir para você refletir sobre isso. Se você é preto como eu, você se posicione. Não deixe que fiquem te humilhando, porque Deus, Ele quer ver você lá diante do trono, no meio daquela multidão, adorando a Ele e ao Cordeiro. Porque, como diz a palavra, a salvação vem por Jesus. Se você aceitou Jesus como teu Salvador, se você escolheu fazer a vontade de Deus, então você não pode aceitar coisas impostas pelo pecado do homem. Não é verdade? E eu quero terminar essa palavra com uma frase de alguém lindo, maravilhoso, que eu amo de coração. A frase é a seguinte: qualquer pregação que você ouvir que exclui e diminui pessoas não é evangelho, não é o que Cristo pregou. Sabe de quem é essa frase? Você já ouviu falar no pastor Rosivan Amaral? Pois é dele essa frase, maravilhosa.
Reflita sobre isso, você na sua igreja, comece a buscar mudanças, reconhecimento, porque Jesus não veio para um tipo de povo, Jesus não veio para um tipo de tribo, Jesus não veio para um tipo de nação, Jesus veio para mim e para você. Um beijo carinhoso no teu coração. Tchau.